Como presidente da Comissão de Organização da 4ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, cujo tema é Educação, Cultura e Cidadania, que se realiza dos dias 4 a 8 de abril de 2022, gostaríamos de agradecer a participação de todos e convidá-los a assistir à conferência de abertura da doutora Marília Gago sobre o tema Educação Histórica, Diálogos e Desafios. A doutora Marília é doutora em Educação, Metodologia do Ensino de História e Ciências Sociais e tem mestrado em Supervisão Pedagógica, Metodologia de Ensino de História. É professora auxiliar convidada do Instituto de Educação da Universidade do Minho, em Portugal. E em 2021 foi convidada para colaborar com a Universidade Federal do Paraná, no Brasil, na área de Educação Histórica. Antes de iniciar a sua docência em universidade, tem sido professora de História por 25 anos. Autora de manuais escolares de História, obteve bolsa de investigação de doutoramento e pós-doutoramento pela Fundação de Ciência e Tecnologia. Integra o Centro de Investigação Transdisciplinar, Cultura, Espaço e Memória, CITSEM, da Universidade do Porto, em Portugal. E é investigadora estrangeira e colaboradora do Laboratório de Pesquisa em Educação Histórica da Universidade Federal do Paraná, no Brasil. Os seus principais interesses de investigação são no âmbito da consciência histórica, narrativa histórica, desenvolvimento do pensamento histórico e formação de professores. Sendo assim, temos um enorme prazer de ouvir a professora. Por gentileza. Ora, sejam bem-vindos todos e todas. É com um grande prazer que estou aqui nesta 4ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica. Gostaria de agradecer o gentil convite que me foi feito pela Comissão Organizadora e uma palavra especial, que era a Presidente da Comissão Organizadora, a Mestre Maria Ferreira, muito obrigada, assim como um agradecimento especial à professora doutora Paula Bessa, minha colega da Universidade do Minho, do Instituto de Ciências Sociais. Hoje trago-vos aqui algumas ideias acerca da educação, nomeadamente a educação histórica, que desafios e que diálogos nós estamos a enfrentar na atualidade, pensando nas questões da cultura, pensando nas questões da educação e, obviamente, estas articuladas com a cidadania. Claro está que o meu enfoque será aquele que faz parte da minha maior experiência, que tem a ver então com a educação histórica, a aprendizagem histórica e, numa primeira perspectiva, conversarmos um pouco acerca do que é isto de educação histórica e de aprendizagem histórica segundo duas perspectivas, uma perspectiva anglo-saxónica e uma perspectiva da filosofia alemã. Depois, decisões curriculares que podem e devem ser feitas e que são feitas nos nossos sistemas educativos e que consequências é que tais decisões curriculares podem ter. Depois, a aula de História, que características é que esta aula de História tem? Que tipo de trabalho nós podemos fazer na aula de História, visando esta formação mais abrangente em termos culturais e em termos de cidadãos? Estudos de investigação e remataríamos com algumas ideias acerca da aprendizagem histórica. Bem, começando aqui com a questão da educação histórica, o que é isto de educação histórica? Eu partilho esta ideia do professor Peter Lee, do Reino Unido, que diz que quer a história, quer a educação histórica, principalmente quando ela tenta ser histórica e não uma educação ao serviço, seja lá do que for, ela é sempre uma conquista precária. E é uma conquista precária à semelhança da liberdade de expressão. Estas, quer a liberdade de expressão, quer a história, quer a educação histórica, não podem ser consideradas como dados adquiridos e seguros e que irão sempre existir. Portanto, neste momento, nos países europeus, a história e a educação histórica parece-nos estar sob a ameaça de agendas de cidadania e ou direitos cívicos, por um lado, e de agendas de conflito, por outro. Existe um desejo de usar a história como suporte para a coesão social ou mesmo o ressurgimento nacional que parece florescer numa era de migração. A incerteza sobre as consequências do multiculturalismo parece estar a fazer com que haja aqui um ressurgimento e uma grande busca por alguma base legítima para afirmar valores comuns. Enquanto a concorrência da China e da Índia aumenta, parece também que nos países europeus
os formuladores das políticas educativas procuram novas maneiras de fortalecer o currículo num esforço para garantir que as habilidades exigidas pelas empresas possam encontrar espaços nas escolas. Nesse sentido, parece-nos ser fundamental pensarmos de que forma determinadas correntes da educação histórica pensam de como é que a educação histórica deve ser desenvolvida. E nesse sentido, para Husen, a educação histórica é vista como um processo intencional e organizado de formação e identidade que relembra o passado para entender o presente e antecipar o futuro. Neste caso em concreto, Husen, filósofo alemão, considera que a aprendizagem histórica está relacionada com processos de pensamento e que estes processos de pensamento são atos mentais determinantes de comportamentos que subjazem ao fazer história. E neste lado cognitivo, em que as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens têm que utilizar operações de análise, de juízo e de valorização, e que esse é um processo fundamental e básico da vida, da prática dos seres humanos, porque todos os dias os seres humanos têm que fazer uso destas mesmas operações, de forma a que consigam construir intersubjetivamente uma competência narrativa que lhes permita fazer sentido do passado, do presente e que consigam, com essa experiência prática de vida, de fazer decisões no seu dia-a-dia e fazer decisões que sejam o mais complexas possível, em que estes estudantes consigam ter um papel na orientação cultural da vida prática e que, por outro lado, eles consigam compreender como é que o eu e o nós se orientam no seu espaço, se orientam no seu tempo e como é que essas mesmas experiências transformam a sua forma de ver o mundo, transformam o seu próprio mundo, se transformam a si próprios e também têm expressão quer em termos sociais, quer em termos mundiais. E neste sentido, consideram que a consciência histórica é a referência e a base para todo o processo de ensino-aprendizagem. Por seu turno, e não longe, creio eu, com possibilidades de diálogo entre esta forma de pensar a aprendizagem histórica e a consciência histórica, surgem-nos algumas propostas como de Peter Lee, Dennis Schmidt e outros investigadores da chamada Escola de Londres, Escola Inglesa de Londres, em relação à educação histórica. Neste caso em concreto, estes pensadores consideram que a educação histórica desenvolve o pensamento histórico, de modo a derivar novos significados e desenhar novas implicações do passado, ou seja, conseguir compreender o passado de modo a fazer sentido não só das realidades do passado, mas também das realidades do presente e avaliar significados e implicações para a ação de toda esta complexidade. Ou seja, que seja um pensar estas relações temporais numa tradição metacognitiva em que existe a conjugação da cultura histórica, uma cultura histórica que na maioria das vezes é uma história pública, assenta em memória, em identidade, mas que se transforma cada vez mais reflexiva. Reflexiva de forma a desenvolver ferramentas que permitam que estas crianças, estes adolescentes, estes jovens pensem o mundo de uma forma historicamente mais complexa. O que é que isto significa? Significa que sejam capazes de ter uma literacia histórica em que avaliem, por exemplo, a integridade de argumentos. Argumentos que podem ser ficcionais, que podem ser políticos, que podem ser jornalísticos e como é que eles podem validar essa integridade, os objetivos, as intenções desses mesmos argumentos. Por outro lado, permite-lhes fazer sentido da realidade e tomar decisões essas que sejam mais informadas e, obviamente, aquilo que mais desejamos, que sejam mais abrangentes e mais aprofundas. Uma das grandes ideias é que os estudantes na aula de História não aprendam só a história
a história do Brasil, a história do Chile, a história da Colômbia, a história do Peru, a história do México, mas que saibam fazer história. Ou seja, que saibam compreender os outros seres humanos, as suas relações, as dimensões envolvidas em determinados atos e as consequências que esses processos tiveram e, portanto, consigam ter ideias mais poderosas em termos de conhecimento. Ora, neste sentido, Dennis Smilt e também Arthur Chapman, e aqui neste caso estamos a falar de 2 investigadores do Reino Unido, dizem que nós, na atualidade, assistimos, em termos curriculares, ou seja, em termos abrangentes das nossas sociedades, das nossas culturas, a 3 grandes cenários. Um primeiro cenário em que a história parece ser um veículo para a transferência de capacidades e conhecimentos, e em que aquilo que se pretende é alocar na história o desafio e que a história consiga passar os direitos e deveres da cidadania. Ora, estes direitos e deveres da cidadania, nós não nos podemos esquecer que vários regimes políticos, uns mais democráticos, outros menos democráticos, todos eles tinham muito bem definido o que era um cidadão e um bom cidadão. E, portanto, se à história apenas cabe definir esses direitos e deveres de cidadania, passar para os estudantes esses direitos e deveres de cidadania, os desafios pedagógicos são muito reduzidos e podemos aqui cair na história como um veículo ou ao serviço de qualquer ideologia cidadã. Uma outra perspectiva que surge muito é a questão da engenharia social, um cenário 2 em termos curriculares. Aqui, a história parece que é o palco onde os nossos estudantes devem procurar as lições específicas do passado, as lições que eles têm que aprender, os exemplos que devem seguir e os erros que não devem voltar a cometer. Neste sentido, o grande objetivo da disciplina de História acaba a ser moldar atitudes e comportamentos do presente e, por outro lado, formar uma identidade nacional que ela seja mais coesa para reconciliar muitas vezes comunidades divididas. Um outro cenário que se coloca é a história ser pensada como um conhecimento poderoso. Um conhecimento poderoso que permite e que desenvolve nos nossos estudantes ferramentas de pensamento que lhes permite construir soluções independentemente de conhecerem ou não as realidades. Ou seja, as lições do passado não vão abarcar com certeza algumas realidades que vão acontecer no futuro, porque se elas são do passado, elas já aconteceram e nós não sabemos o que é que vai acontecer no futuro. Ou seja, aquilo que se pretende aqui é que estes nossos estudantes sejam capazes de aprender acerca de história, mas também de como aprender a partir do passado. E nesse caso em concreto, que consigam fazer conexão entre as realidades do passado, o presente e, mediante isto, consigam fazer vários cenários. Se eu tomar a decisão A, o que é que pode ocorrer? Se tomar a B, o que é que pode ocorrer? E que atendam que existem formas legítimas e ilegítimas da ação e que essas formas legítimas e ilegítimas devem pesar na sua decisão enquanto intervenientes. Por outro lado, em termos de escolhas curriculares, parece que poderá ser muito importante os nossos estudantes ficarem com uma grande visão do passado. Em vez de terem pequenas fotografias de realidades circunscritas, que os nossos estudantes consigam ter uma visão mais alargada do que é isto a humanidade ao longo do tempo. Uma humanidade que não seja apenas e só local, uma humanidade que seja pensada em grande alcance, quer em espaço, quer em tempo, e quando falamos em tempo podemos estar a falar de 1 ou 2 milénios, e quando falamos de espaço nós podemos até partir da história nacional, mas que esta história nacional tenha também referência na supranacional e inclusivamente nas histórias pré-nacionais. E pensando aqui em alguns países concretos, até por exemplo da América Latina, parece-nos que este é um enfoque em termos de o que ensinar, que opções fazer, que devem ser tidos em consideração.
Por outro lado, esta competência narrativa que nos ajuda a pensar-nos a nós enquanto pessoas e a nós enquanto comunidade, leva-nos a que nós, ou melhor, a aula de História deve permitir que estes estudantes sejam capazes de compreender estas narrativas, selecionar estas narrativas históricas e debatê-las entre si num diálogo que seja intercultural. Ou seja, eu não fico apenas e só com a minha narrativa, com a narrativa que eu partilho com a minha cultura, mas eu conseguir dialogar com diferentes culturas que têm naturalmente diferentes perspectivas. E que isto seja feito para alargar a minha própria compreensão de mim e do outro. E nesta lógica de fazer ou de construir uma grande imagem, que esta grande imagem permita que depois sejam usadas estas informações do passado para se tomarem decisões mais informadas no e acerca do presente e do futuro. Portanto, esta é uma das possibilidades, em termos de escolhas curriculares que Denis Schmidt nos propõe, e aqui estamos ainda a pensar a educação histórica, a aprendizagem histórica numa linha anglo-saxónica do Reino Unido. Por seu turno, a linha de pensamento mais associada ao pensamento alemão fala-nos se haverá alguma possibilidade de uma história universal. Uma história universal que tenha em atenção o eurocentrismo e o etnocentrismo, em que exista o debate destas duas componentes. Por um lado, uma história universal parece que sempre foi algo que os historiadores ocidentais é que tiveram a preocupação. Ou seja, esta procura por esta história universal está muito assente numa tradição eurocêntrica. E então, parece que é necessário nós alargarmos as perspectivas em debate. Mas ao alargarmos as nossas perspectivas em debate e pensarmos no etnocentrismo, temos de ter em atenção que se o etnocentrismo for pensado apenas como um simples modo de orientação, o passado adquire o seu significado específico como história e por meio dessa história as pessoas recebem uma imagem de si mesmas. Esta imagem é-lhes necessária para se reconciliarem consigo mesmas e com os outros e com quem devem chegar a um acordo. Precisamos de perceber que se o eurocentrismo for substituído por um etnocentrismo não ocidental, mais ou menos escondido, nós podemos estar a replicar circunstâncias que, em vez de serem dialogantes, elas podem ser também fraturantes. Neste sentido, o Jörn Husen, filósofo alemão, considera que não é tanto a construção de uma história universal única, da grande narrativa, da narrativa da humanidade, que estamos aqui a falar quando estamos a pensar na possibilidade de haverem antropológicos universais, que é nesta lógica e não na lógica da história universal da grande narrativa, é uma lógica de procurar esses grandes antropológicos universais. E parecem existir nos currículos um pouco por todo o mundo grandes marcadores históricos, ou seja, parecem que existem marcadores históricos universais. As revoluções de 1776 que permitiram que as colónias britânicas se tornassem independentes e a formação dos Estados Unidos da América, bem como a Revolução Francesa. Por outro lado, a questão dos direitos humanos e civis. Mas aqui surge uma questão. A validade universal dos direitos humanos e civis é mundial ou seja, ela está para lá das tradições ocidentais ou não? Por outro lado, parece existir sempre uma lógica etnocêntrica em muitos dos currículos, em muitas das abordagens da história. O que é que isto quer dizer? Que em muitos locais esta história está centrada sempre num conjunto de valores enormes. Segundo Husen, parece que podemos ver nestes marcadores históricos universais que surgem um pouco por todos os currículos que nós entendemos em termos educativos,
parece que existe a continuidade e uma forma de vida da própria comunidade, que é fundada numa origem notável e muito importante. O facto de existir esta origem notável e que surge um pouco por todo lado, parece ser a razão que explica o facto de a história da Grécia e da Roma antiga, bem como a vida de Jesus Cristo, terem um papel fundamental na tradição ocidental de história universal. Por outro lado, nós temos que atender que, se nos focalizarmos numa visão, numa lógica etnocêntrica, esta lógica etnocêntrica acaba por ser monocêntrica. E monocêntrica porquê? Porque a nossa vida é o centro do mundo e a dos outros está à margem. Ou seja, se a dos outros está na margem, nós estamos aqui a criar tensões e possíveis confrontos. E neste sentido, a história, a experiência histórica, a educação histórica, deve atender e deve integrar compreensivamente os aspectos negativos da própria vida. E ao fazê-lo, vai haver a integração da ambivalência e da heterogeneidade na identidade. Ou seja, poderá abrir os olhos aos historiadores e às suas audiências em termos da consciência do outro e do que é estranho, iniciando-se um reconhecimento das diferenças. Mas estas questões associadas a estas possibilidades de uma história universal, ou melhor, de antropológicos universais, eles só podem ser construídos se tiverem como base a ideia de equidade e não uns estão no centro e outros estão na margem. O que é que isto significa? Significa que esta ideia de equidade é crucial para a autocompreensão humana e é inerente ao pensamento histórico que aborda a diferença cultural hermeneuticamente. Neste sentido, cada cultura deve ser compreendida como uma manifestação da humanidade única e que, em si, tem dignidade. A unidade da humanidade tem de atender à diversidade das culturas e à sua construção histórica. Para este diálogo diverso culturalmente, parece ser fundamental atender às propostas de realismo crítico e realismo interno de Lawrence. O reconhecimento das diferenças culturais e da existência de diversidade no modo de compreender o mundo, ou seja, a existência natural e legítima de diferentes perspectivas, inclui também a autocrítica e o criticismo mútuo. Assim, as diversas ideias de humanidade, a humanidade do ponto de vista de uma cultura, a humanidade no ponto de vista de outra cultura, podem interrelacionarem-se e a humanidade pode ser um meio para a construção de um discurso, de uma narrativa interperspectivada, fruto do diálogo intercultural e, portanto, daquilo que muitas das vezes se defende que será um novo humanismo. Estas são algumas questões teóricas que pautam o debate em termos da educação histórica, mas nós sabemos que temos vários desafios na atualidade. Um dos grandes desafios que nós temos na atualidade pauta-se exatamente pela rapidez que alguma informação passa e como essa informação, por vezes, é mais desinformação do que propriamente informação. E neste sentido, para além dos nossos estudantes terem capacidade de fazer crítica da fonte, que é um dos primeiros passos da educação histórica, os nossos estudantes também têm que, nesta crítica das fontes, criarem evidência histórica. Ora, para criar evidência histórica e desmistificar as chamadas fake news, as notícias falsas, na sala de aula nós devemos proporcionar momentos em que os nossos estudantes respondam a questões que lhes permita desmontar toda esta lógica. Começar por questões simples, questões de focalização do olhar. O que é que vês? Qual é o assunto? Quando aconteceu? Onde é que aconteceu? Quem é que? E depois começarmos a caminhar para as reais competências e operações da própria ciência histórica. Quem produziu a fonte? Onde e quando foi produzida? Qual o seu papel no seu tempo? Por que é que esta fonte foi produzida? Esta fonte é oficial? É de divulgação? É privada? É clandestina? Por que é que existem fontes clandestinas? A quem se dirige a fonte? Ou seja, se num primeiro momento só estamos focalizados na informação, num segundo momento começamos a trabalhar a fonte histórica realmente de forma histórica. E num terceiro momento,
dizermos ainda, irmos mais além neste questionamento. O que é que esta fonte nos quer dizer? Há fontes que nos querem dizer circunstâncias muito específicas. Qual é a história da fonte? O que é que nós podemos saber através desta fonte sem ela jamais ter tido essa intenção? Em que extensão esta própria fonte quereria dizer a verdade? Ou seja, se nós em sala de aula trabalhamos com os nossos estudantes este tipo de questionamento, quando eles estão a estudar o passado, às fontes com as quais estão a trabalhar, com certeza estas ferramentas acabam por se desenvolver no seu cérebro, no seu pensamento e no dia a dia, quando confrontados com uma série de circunstâncias, eles podem utilizar essas mesmas ferramentas. Uma outra circunstância, e é um dos grandes outros desafios que nós hoje em dia lidamos, tem a ver com a não diferenciação do que é uma opinião, do que é um ponto de vista e do que é uma perspectiva. Parece que é tudo válido, que vale tudo da mesma forma, quando nós sabemos que não é bem assim. A opinião é altamente subjetiva, ela é fundamentada em fragmentos e em parcelas e muitas vezes em preconceitos ou prejuízos. Já o ponto de vista por seu turno é fruto de um determinado ângulo, alicerçado num saber científico que, embora possa ser particular, ele acaba por ser consciente. Há consciência do ângulo de visão que se está a utilizar. Ora, a perspectiva já vai para além do ponto de vista. Ou seja, ela já é construída num diálogo, numa lógica de criticismo mútuo. E, portanto, quando nós colocamos vários pontos de vista em diálogo, nós vamos tentar procurar uma maior validade para conseguirmos conhecer de uma forma mais profunda e de uma forma mais abrangente. O trabalho com a multiperspectiva é extremamente importante na sala de aula. E neste sentido, parece-nos que a educação, e nomeadamente a educação histórica, tem que servir como uma peneira entre aquilo que é bombardeado pelos mídia e aquilo que realmente pode ter validade ou que pode corresponder a algo mais concreto, mais real e mais válido. Portanto, para além da história de determinada realidade, de determinada figura histórica, de determinado acontecimento, parece-nos que é fundamental que os nossos estudantes desenvolvam estas 3 grandes competências da história. A leitura, cruzamento e seleção de fontes históricas diversas. E a diversidade das fontes não se fica apenas no suporte, ou seja, não fica apenas por termos fontes escritas, fontes orais, fontes materiais. A diversidade passa por estatutos diferentes. As fontes têm estatutos diferentes e, mediante esses estatutos, nós podemos ter maior ou menor validade também, mediante as questões que fazemos à própria fonte, e devem ser diversas na mensagem. Ou seja, não devemos apenas e só trabalhar com fontes cuja mensagem é convergente. Podemos também ter e devemos também ter as mensagens divergentes e mensagens complementares. Se, por um lado, a sala de aula deve ser, e o trabalho de sala de aula deve ser alicerçado nesta leitura, cruzamento e seleção de fontes históricas, aquilo que nós pretendemos é que os nossos alunos compreendam de forma contextualizada a realidade dos outros e a realidade em relação com os outros. Ou seja, o que é que está por detrás das situações, das decisões, das ações humanas que ocorreram em determinado tempo, em determinado espaço, em determinada cultura. E como é que essas ações se entrecruzaram com outras e do que é que daí adviu. E, obviamente, que a face material da história é sempre a narrativa. Uma narrativa que tanto pode ser escrita, como pode ser oral, como pode ser pictográfica, como pode ser edificada. Mas é a narrativa que acaba por dar sentido a todo o mundo que nós experienciamos historicamente. Inclusivamente nós próprios, quando nos pensamos quem sou eu, nós começamos lá atrás, muitas vezes até vamos antes da nossa própria existência e começamos a contar a nossa história com as significâncias ou com os marcadores temporais que nos pareceram ser significantes. E para além de descrevermos, de dizermos aconteceu isto naquele dia, com estas pessoas, daquela forma, nós criamos explicações. Uma narrativa para ser histórica, ela tem que ser também explicativa. E tem naturalmente que ser suportada em evidência histórica, em fontes, e
deve também, e é sempre, multiperspectivada. Ora, nesse sentido, algumas propostas assentes no construtivismo social para a aula de História dizem-nos que nós devemos começar então por conhecer as ideias prévias, a cultura a cultura histórica das nossas crianças, dos nossos jovens, nas nossas salas de aula. A forma como eles olham o mundo. Cada um de nós nasceu numa determinada família, numa determinada comunidade. E essa família, essa comunidade, essas experiências, essas vivências funcionam como uns óculos para nós olharmos para o mundo. E é através desses óculos que nós vamos começando a fazer sentido. Ora, um professor, para ter alguma oportunidade de mudar ou de complexificar essa forma de ver o mundo, ele tem que conhecer com que lentes, com que óculos, de que forma é que estes estudantes estão a ler o mundo. Com base nessas ideias que o professor conhece, desses contextos, desafiá-los historicamente, através daquelas três formas que já falamos, para depois o próprio estudante, numa fase final, pensar o que é que eu sabia, o que é que eu sei neste momento, como é que eu aprendi, como é que isto não pode ser útil para a minha vida. E então estamos num terceiro momento, que é a metacognição. Estes serão os três grandes princípios da educação e da educação histórica. Ora, alicerçados nestes grandes princípios, aquilo que nos parece que é fundamental, então, na aula de História, só para sistematizar, é nós entendermos, então, este contexto e cultura histórica dos nossos estudantes. Como é que eles fazem sentido do mundo, sentido da realidade. Quais são os seus interesses e quais são as suas carências. À semelhança dos historiadores que vão questionar o passado, mediante as suas carências do presente, os nossos estudantes, nós também devemos saber quais são as suas carências para depois conseguirmos fazer decisões curriculares mediante também estes contextos e estas carências. Ora, a decisão do professor tem que atender, então, como eu já disse, ao contexto e à cultura, também ao conteúdo substantivo, àquilo que os estudantes devem aprender sobre o passado, àquilo que os currículos propõem como realidades históricas de ensino, de estudo, mas também deve ter em atenção os tais conceitos metahistóricos, ou seja, aquelas três grandes competências, a forma como se faz história e que os nossos alunos, os nossos estudantes, experienciem a própria metodologia da história, que sejam eles a interpretar a fonte, que sejam eles a criar evidência, que sejam eles realmente a trabalhar e não alguém a dizer, estão a ver, isto aconteceu desta forma, a fonte valida aquilo que eu estou a dizer. Não, devem ser os estudantes mediante um questionário orientador, que cheguem às suas próprias conclusões. E, obviamente, que depois os movimentos de metacognição para a decisão, para a ação. Aquilo que eu vos trago agora tem a ver com um estudo que foi feito com estudantes portugueses e foi feito com estudantes portugueses jovens, com 11, 12 anos, neste estudo, aquilo que nós gostaríamos de perceber é como é que os estudantes lidavam com a multiperspectiva em história, ou seja, de que forma é que eles faziam sentido delas, e estamos a falar de adolescentes, pré-adolescentes com 11, 12 anos de idade. Nesse sentido, numa aula anterior, foram levantadas as ideias prévias, o que é que os estudantes sabiam, neste caso em concreto, sobre a guerra colonial portuguesa e a descolonização. A descolonização portuguesa final foi tardia, foi feita em 1975, após o fim da ditadura portuguesa de Salazar, que durou durante 48 anos, e portanto só aí é que foi feita a descolonização, e portanto o que é que estes estudantes sabiam sobre a guerra colonial e sobre a descolonização. E portanto, num primeiro momento foi feito esse levantamento de ideias. Com esse levantamento de ideias foram criadas várias aulas. Uma primeira aula com o visionamento de um documentário-vídeo em que havia alguma informação acerca da localização das colónias em conflito, as datas e os intervenientes, e os estudantes, mediante a informação que tiveram acesso, criaram eles próprios um mapa e localizaram
essas colónias, puseram lá os intervenientes e por aí fora. Numa segunda aula, escutando música e vendo imagens em simultâneo, uma música de um cantor da resistência, de um cantor contestatário da ditadura. Os estudantes ouviram a música, viram as imagens e depois, em diálogo com a professora, foram pensando acerca destas consequências humanas e sociais e materiais da guerra colonial e realizaram depois uma tarefa individualmente. De seguida, nós chamamos o momento em que toca a pensar, em que foram feitas várias questões a estes estudantes que eles tinham que resolver problemas históricos. E nesse sentido, temos aqui 4 fases concretas. Uma primeira fase com perguntas preparatórias para a compreensão das diferentes mensagens, questões do género: o que é que fala o texto A, o que é que fala o texto B, porque se o estudante ainda não percebeu qual é o assunto, difícil será depois cruzar. Portanto, no início, fonte a fonte, depois o cruzamento de fontes, com semelhanças e diferenças relativamente às mensagens produzidas. Numa terceira fase, uma reflexão e fundamentação da opinião. E numa quarta fase, uma problematização, tendo em atenção a relação passado-presente. Nesta fase do toca a pensar, os estudantes tiveram acesso a 4 documentos escritos com perspectivas diferenciadas. Um primeiro documento escrito, o discurso de António Oliveira Salazar, do ditador português, de 1931, relativamente às colónias e dizendo que as colónias faziam parte de Portugal, eram parte integrante de Portugal. Um documento 2, de 1968, quando Salazar adoeceu, e aqui ainda não tinha falecido, adoeceu, foi substituído por esta outra pessoa, por este outro presidente do Conselho, que foi Marcelo Caetano, e que tem uma perspectiva muito próxima à do próprio ditador. Um terceiro documento, que é a declaração do movimento de libertação da Angola, em que é uma declaração do MPLA, portanto, do movimento de Angola, acerca do assassinato do líder do partido do PAIGC, ou seja, do partido que pretendia a independência da Guiné e Cabo Verde, portanto, obviamente contra a colonização. E depois um documento 4 de Manuela Silva, que era uma economista portuguesa e que já em 1974 clandestinamente questionava até que ponto a guerra colonial e as colónias eram adequadas até do ponto de vista económico, que era um dos grandes argumentos utilizado pelo regime, ou seja, utilizado pela ditadura, para a justificação das próprias colónias, até que ponto até a esse argumento era válido. Com estes 4 documentos foram feitas várias questões. Não trago as questões todas, trago só algumas. Começando pela fase 3, que é o cruzamento das diferentes perspectivas. Por que razão os autores dos textos 2 e 3, 2, Marcelo Caetano, conivente com a ditadura, 3, Movimento para a Libertação da Angola, por que razão estes autores discordam quanto à independência dos territórios africanos? Uma quinta pergunta, encontras algumas razões no texto 1, que era o discurso do ditador de Salazar, que suportem as ideias do texto 2, que era o seu substituto, quanto à política colonizadora de Portugal? Sétima pergunta, os autores dos textos 1 e 2 terão as mesmas ideias políticas do que os autores dos textos 3 e 4 quanto aos territórios africanos? Reparem, começamos por cruzar um documento com outro e aqui na sétima questão já estamos a cruzar 2 documentos em conjunto com outros 2 documentos. Na quarta fase, uma problematização
para esta relação passado e presente. De todos os textos, qual é o que, na tua opinião, se aproxima mais da realidade sentida pela população portuguesa hoje? Justifica a tua resposta. Ora, os estudantes resolveram estas questões e outras, aqui só trago estas, e surgiram algumas ideias. Houve estudantes que aquelas questões de uma forma genérica, apenas e só, dizem estes têm esta ideia, aqueles têm aquela ideia e não tomam posição, ficam assim. Ou seja, têm uma atitude descritiva em relação à realidade que está aqui a ser trabalhada. Outros estudantes, por seu turno, têm uma visão centrada numa identidade nacional e na preocupação do nós. E como diz aqui esta menina, a Manuela, estes nomes são obviamente fictícios, diz, é o 2, porque se calhar termos parentes sem possibilidades de voltar para Portugal continental e se essa colónia quer ficar independente, nós não devemos deixar. Que uma visão de que aquilo que é importante é salvaguardar os nossos interesses. Portanto, este foco no nós muito arraigado. Mas houve também estudantes que já demonstraram ideias um pouco mais sofisticadas, em que para além de pensarem no nós, pensam também no outro, que tem tanta dignidade como nós. E neste caso diz, os textos 2 e 3 discordam quanto à independência, porque Marcelo Caetano é que mandava nos angolanos e os angolanos queriam a independência. Porque as colónias merecem independência. Ou seja, para além desta visão e esta descrição daquilo que acontecia, quais eram os objetivos, quais eram as intenções de cada um dos autores dos textos, a Joana já consegue, toma uma posição e diz as colónias merecem independência. Ou seja, têm tanta dignidade como os outros, temos que ser todos, temos que assentar numa ideia de equidade e então é preciso ter estas circunstâncias em atenção. Mas, para além deste estudo que vos trouxe, com ideias de estudantes de 11, 12 anos, também temos tido preocupações em compreender como é que futuros professores de História pensam acerca do que é ser-se professor, do que é ser-se educado historicamente e quais são os seus propósitos enquanto professores. E, nesse sentido, aquilo que nós procuramos foi, através de um questionário por inquérito de resposta fechada, em que este inquérito foi proposto a todos os estudantes de mestrado em ensino de História em Portugal e obtivemos 30% 30% da população, ou seja, a amostra acaba por ter alguma representatividade, e tivemos então estudantes do género masculino e do género feminino relativamente equilibradas, assim como estudantes do primeiro ano e estudantes do segundo ano. Ora, a estes nossos estudantes foi-lhes questionado, só tirar isto aqui um bocadinho para o lado, foi-lhes questionado para que é que a aula de História servia. E como podemos ver, como é que a aula de História deveria ser. E como podemos ver aqui, eles tinham várias opções para escolher e a escolha A foi aquela que obteve uma média superior de escolha. Eles tinham que escolher de 1 a 5, menos importante para mais importante, e então a aula de História para estes futuros professores deve ser ativa, baseada no diálogo interativo entre professores e alunos. Este é que é o grande foco dessas aulas. E reparamos, inclusivamente, que relativamente aos alunos de primeiro e de segundo ano, existem algumas diferenças entre aquilo que eles consideram mais importante e aquilo que eles consideram menos importante. Por exemplo, relativamente à utilização de vários recursos e estratégias, os alunos do segundo ano, que são aqueles que já estão em estágio na escola, consideraram-nos muito importante e extremamente importante. Já os estudantes do primeiro ano do mestrado não os consideram assim tão relevantes e aquelas que lhes parecem mais, portanto, não lhes parece tão relevante esta própria afirmação em relação à aula de História.
Depois, relativamente ao propósito de se ser professor de História, para que é que se é professor de História? O que é que o professor de História deve ter em atenção? É interessante que, em termos médios, a maioria dos estudantes diz que o professor de História, o seu propósito é fomentar o interesse dos alunos para a História, seguida de incentivar para o respeito do passado e do património e depois para formar cidadãos ativos. É interessante porque existe aqui uma preocupação, primeiro, de fomentar para o conhecimento e o gosto pelo estudo do passado, em primeiro lugar, e menos uma preocupação de contribuir para uma vida prática do presente. Em relação a esta circunstância, reparamos que houve diferenças em termos de degradação das opiniões dos estudantes conforme as universidades. E é interessante de notar-se que, por exemplo, a questão de formar para cidadãos ativos foi muito mais considerada pela Universidade de Lisboa e pela Universidade do Porto, consideradas como universidades clássicas. Já, e a mesma circunstância acontece depois com a Universidade de Coimbra, que fala em fomentar o interesse dos alunos para a história. E já para a Universidade do Minho, aquela afirmação que parece que ganha mais terreno, considerando-se a Universidade de Minho como uma universidade menos clássica, o incentivar para o respeito do passado e do património, seguido de fomentar o interesse dos alunos. Ou seja, parece que existem enfoques muito grandes em determinadas formações específicas destes professores e que isso depois tem consequências no modo em como eles perspectivam a sala de aula de História e a própria aprendizagem histórica. Por outro lado, o que é pensar historicamente, estes futuros professores valorizaram mais a afirmação que é compreender os processos históricos, mudanças e permanências. Depois desta circunstância, apontaram aplicar espírito crítico na leitura de informação. Ou seja, parece que estes nossos professores têm real consciência de que as questões associadas ao pensar historicamente estão aqui relacionadas com este fazer sentido das realidades históricas. Relativamente aos símbolos que refletem a identidade destes futuros professores de História, é muito interessante ver-se que, por exemplo, estes professores consideram que a bandeira é o símbolo, a língua é, em termos médios, o símbolo que melhor reflete a identidade destes professores, seguida da bandeira e depois seguido do cravo vermelho. O cravo vermelho é o símbolo da Revolução Democrática que pôs fim à ditadura, aos 48 anos da ditadura, que aconteceu no 25 de abril de 1974. Estes dados são particularmente interessantes porque tinha havido um estudo anterior com professores de História, com vários graus de experiência, e se a língua e a bandeira também foram, por esta ordem, os símbolos mais escolhidos por esses professores, o cravo vermelho não tinha sido escolhido de uma forma tão significativa. Portanto, aqui assistimos a estes jovens que veem neste símbolo da democracia algo que reflete as suas próprias identidades e, portanto, são dados interessantes que depois havemos de continuar a investigar e a perceber o que é que daqui decorre. E pronto, aquilo que gostaria aqui de trazer e eram estes os contributos que tinha em intenção convosco, era de repensarmos então aqui o currículo, de repensarmos o que é que nós queremos em termos de educação, repensarmos que educação queremos e que tipo de cidadãos queremos nós formar e como é que isso se espelha na cultura e, obviamente, na história. Uma das circunstâncias que nos parece extremamente relevante é que exista sempre um grande ceticismo com a racionalidade, ou seja, que esse compromisso se mantenha
e que nós tenhamos que pensar muito bem acerca do que vale mais ser acreditado. As perspectivas não valem todas da mesma forma e nós temos que tentar, de uma forma dialogante, intersubjetivamente, fomentar então esta crítica mútua. Por outro lado, parece que os diferentes pensadores da atualidade ao nível da educação histórica, de uma educação histórica que não é pensada como ao serviço de uma cidadania, que parece ser fundamental pensar em eventos major, nas grandes mudanças da humanidade e que isso seja articulado do local para o global. Ou seja, de que forma uma ação local teve significância na relação com o todo. E, portanto, que os nossos estudantes consigam ver-se a si e aos outros, não apenas num contexto micro, mas nas suas diferentes relações. Por outro lado, a cultura em que nos inscrevemos, a cultura histórica que partilhamos, as experiências e as vivências que temos fruto dessa cultura e fomentadora também dessa cultura, bem como as nossas carências, parecem ser fundamentais para que se atenda para uma aprendizagem histórica, mas que não fiquemos apenas e só, mais uma vez, com o nosso contexto, mas que exista um diálogo assente em ideias de equidade, assente em ideias de dignidade humana partilhada e que este nosso olhar e estes nossos diálogos sejam diálogos intersubjetivos entre várias culturas históricas, sejam elas do presente, sejam elas do passado, ou sejam elas pensadas em vários cenários, em vários horizontes de expectativa. Para quê? Para que cada vez mais se desenvolva o pensamento e se forme uma consciência histórica. Uma consciência histórica e um pensamento que sejam ancorados na experiência histórica e que esta seja mais alargada, mais profunda e que nós pensemos, afinal de contas, o que é ser-se um ser humano. E que as nossas salas de aula, que a educação, que a cultura pense em relação a como é que se pode ensinar ou como é que se pode fazer com que as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens aprendam a ser seres humanos. E que as normalidades, as estranhezas e as identidades sejam repensadas, não tanto de forma monocórdica, singular, mas sim de forma plural e de forma dialogante mais uma vez. Para que não fiquemos apenas muito centrados naquilo que nos divide enquanto culturas diferentes, enquanto seres humanos, fruto dessas culturas e criadores dessas culturas, mas para além de compreendermos que existe essa diversidade e que ela é natural e legítima, que procuremos, num diálogo intercultural, a unidade da humanidade. Que seja mais forte procurar aquilo que nos une do que aquilo que nos separa. Muito obrigada pela vossa atenção e, mais uma vez, foi um grande gosto estar aqui convosco. Mais uma vez, eu que agradeço muitíssimo a presença da doutora Marília Gago, reafirmando que foi um enorme prazer ouvi-la. No momento em que vivemos, é um privilégio conhecer esses novos estudos e perspectivas dentro do debate do estudo da história. Muito obrigada. Eu espero ter contribuído, espero não ter defraudado as expectativas. Maravilhoso, muito bom. Foi um grande aprendizado, professora. Ainda bem. A 4ª Jornada Internacional em Pesquisa Científica é uma realização do Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura, e conta com o apoio da editora Cravo, realizada entre os dias 4 e 8 de abril de 2022. O Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura, é uma entidade que reúne pesquisadores de diversas áreas de conhecimento
ligados a instituições de ensino e pesquisa em todo o mundo. Com sede no Porto, em Portugal, a missão do Conjugar é a promoção do ensino, pesquisa científica, comunicação e divulgação científica, articulando a produção da comunidade acadêmica com as demandas sociais para o desenvolvimento. Nossos projetos conjugam ações sociais, culturais e científicas que são entendidas como um tripé importante para a formação de uma sociedade crítica e com bem-estar. A pandemia do Covid-19 evidenciou um meio possível de comunicação, o diálogo virtual, que o Conjugar abraçou através das jornadas virtuais, possibilitando a partilha de projetos, conhecimentos e experiências entre os pesquisadores das mais diversas partes do mundo. O conhecimento transforma e isso nos motiva. Gostaríamos de agradecer a participação de todos e convidá-los para assistir a todas as comunicações no canal Conjugare do YouTube. Muito obrigada.